Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença, te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que nos ensina a Tua palavra. Orienta-nos agora, Senhor Deus, nessa passagem tão importante, Senhor Deus, que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Nos ensinou e continua nos ensinando. Abençoa-nos, protege-nos com os Teus anjos. Repreende todo o mal, Pai, para que nada se perca e assim nós possamos absorver tudo que é importante para nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, amada igreja? A passagem de hoje está no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 11. E o título da mensagem é: Deixe a palavra de Deus te lavar. Eu pensava que essa passagem ia ser do 1 ao 17. Mas o Senhor nos revelou tantas coisas que eu não dei conta. Eu falei, Pai, não vai dar para colocar tudo isso em uma pregação só. Ele falou, não vai mesmo, pode dividir. E para no 11 que tá bom. E amém, né? João capítulo 13, Evangelho de João, de 1 a 11. Na minha versão, nova atualizada Almeida. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou a Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Amém. E é interessante que a abertura que João dá para essa passagem de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos é que ele diz no primeiro versículo: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele amou completamente. Isso é elucidado em João, no próprio João, no capítulo 3, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer e ressuscitar por nós. É um amor completo. É um amor que Deus quer que nós emitemos dentro daquilo que Ele nos ajuda através do seu Espírito. É claro que não somos como Deus. Não estamos glorificados, não estamos livres do pecado que nos açoita, que nos dificulta, que nos tenta frear o seguir a Deus. Mas Ele quer que também nós o imitemos. A palavra é esse espelho para nós. Jesus é o exemplo eterno de persistência no amor. Mesmo no momento mais difícil da sua vida na terra, Ele amou todos até o fim. Aquele não era um momento de alegria, mas era um momento de concentração, de foco que Jesus estava tendo. Ele já tinha passado pelo Getsêmani e ele estava pronto para ser preso.
É difícil medir qual é o momento de maior dor que Jesus passou na terra. Foram muito nos 3 anos, mas com certeza nos últimos dias eles foram os piores. E quando eu vejo como Deus nos encaminha para escolher louvores, né? É incrível como ele sabe o que é importante para a sua obra, né? Nós louvamos hoje com a abertura da maravilhosa graça, que é o que nos possibilita estar aqui. Depois nós pedimos que o Senhor nos ajude a louvá-lo mesmo enquanto a gente respirar, até que ele venha. É apocalíptico, né? Como ele está estudando. E no fim, a gente clama ao Senhor que nós queremos louvá-lo independente das circunstâncias. Mas a gente sabe por que independente das circunstâncias. Porque tem circunstâncias que a gente não vai conseguir cumprir sozinho. Nós precisamos do poder do Senhor, nós precisamos do seu Espírito, nós precisamos da palavra de Deus para completar essa obra, para conseguir ir até o fim. E eu te pergunto, como você está amando aqueles que te são tão importantes? Como você está amando sua esposa? Como você está amando seu marido? Como você está amando seus filhos? Como vocês, filhos, estão amando seus pais? Vocês estão honrando eles? Eles são a parte direta da nossa vida, são os mais próximos. Depois vem os parentes. E indiretamente, eu poderia colocar o trabalho. Como você está amando o seu chefe? Os seus colegas de trabalho? Como é que você está amando os seus colegas de universidade? Como você está amando o seu vizinho? Aquele vizinho difícil de aturar, que adora fazer um barulho no momento em que você mais queria silêncio. Como que você está amando? Eu tenho olhado para mim mesmo e às vezes na minha razão, naquilo que eu quero, que eu acho correto, eu tenho escolhido ter paz. E se você quer amar o próximo, você tem que ter paz com ele, seja ele quem for. Porque sem paz você não consegue resolver as coisas. No meio da discussão, no meio do confronto, no meio da tensão, nunca sai uma resposta boa. Sempre vai sair atravessada. E é só Jesus que faz você mudar. Então ele diz e te convida, ama até o fim. Amar até o fim não é amar as atitudes que te incomodam, é amar a pessoa. Quando você olha para os governantes, para os profissionais, todos aqueles que exercem alguma função importante na sociedade ou não, você, eu, tenho certeza, temos dificuldade de orar por eles, porque vemos as atitudes que eles fazem. Quando elas são boas, elas ganham nossa aprovação, mas quando elas não são boas, nós os condenamos e os abandonamos. Essa é a verdade. Por isso que Jesus convida você, ama até o fim. Não é amar as suas atitudes más, mas é amar a alma daquele ser humano. É o que eu peço ao Senhor, Pai, me ensina a amar esta alma. Me ensina a sentir. Quando vejo um delinquente tomando um tiro, porque eu fui policial e fui bombeiro, eu não digo, puxa, colheu o que plantou. Eu sempre olhei, isso não é mérito meu, eu sempre olhei com dó, eu fico olhando a alma dele, para onde esta alma vai. É claro que ele colheu o que plantou. Isso é óbvio. Nós todos colhemos o que plantamos. Se plantamos bem, colhemos bem. Se não plantamos tão bem, colheremos mal. A safra não será boa. Será mirrada ou nem haverá safra. Não é assim na vida? Então, ame o ser humano. Peça a Deus que te ensine a amar o ser humano e não as suas atitudes. As atitudes são reprováveis. As minhas atitudes ruins, Deus não aprova e não gosta. Por isso Ele me ama, mas me corrige, me disciplina, me orienta. E é o que Ele me coloca aqui em Lava Pés. Você vai entender o porquê. Mas se você pedir ao Senhor, Pai, me ensina a ir até o fim nesse amor, nessa caminhada com o Senhor, então você vai cumprir o que está em Mateus 24:13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24 revela que haverá dias difíceis no mundo.
tribulações muitas, das quais o amor de muitos se esfriará. Mas que se você perseverar, você será salvo. Então nós precisamos que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim. Em Apocalipse 2:26, é lindo. Se você vê o capítulo 2, que nós estudamos, hoje estudamos Éfeso, né? Mas ali no capítulo 2 e no 3 traz ali as igrejas. E em cima de correções que Deus traz, Ele traz as bênçãos que haverá para aqueles que forem até o fim. Você não vai até o fim por força própria, você vai até o fim pela força do Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito em você. É Ele quem te dá força. Lá em Deuteronômio ele diz, não diga com o teu braço eu consegui isso, eu consegui aquilo, porque é o Senhor teu Deus que dá força para você conseguir o que você precisa. Não é você. Basta você se dedicar e cuidar do seu tempo para que Ele possa te usar mais, mas o mérito todo é dele. Você não vai ganhar views espirituais e engajamento espiritual porque você serve melhor ao Senhor. É o mínimo que se deve fazer, é servir ao Senhor. Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, como diz a palavra. É isso que Deus quer de nós. Mas vamos lá. Então, nessa primeira abertura de João 13, é importante que Deus nos dá o exemplo. Filho, prossegue comigo, mas ama, suporta, perdoa. Seja generoso. Foi o palco da primeira pregação desse ano que o Senhor me motivou a colocar aqui, a compartilhar com os irmãos. Seja generoso, perdoe, olhe para a família, escolha suas palavras. Comece com as suas atitudes, olha para as suas atitudes, melhora ela. Aí você vai conseguir agora ir até o fim. Olha o que meu filho fez. Ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Vou ser bem franco e direto. O ato de humildade é imprescindível para todos nós. Mas se não vejamos que não é só o ato de humildade que Deus está nos ensinando aqui, porque somos ensinados através de toda a palavra a ter humildade, a ser solidário com o próximo, a perdoar, a amar até o fim. Mas Jesus tira a sua capa, em muitas traduções, vestimenta. E é direto às atitudes de Jesus aqui. Ele tira a capa, ele cinge a toalha à cintura, ele pega a água da bacia, lava e enxuga os pés. Rapidamente aqui eu posso deixar bem claro quais são as atitudes principais de Jesus. Tirar a capa é esvaziar-se de si mesmo, é não ser orgulhoso. É realmente entender que apesar do poder da palavra que existe em você, da manifestação do Espírito através dos dons, através da sabedoria, do estudo da palavra, em que você impacta o ser humano que está te ouvindo, e aquilo é maravilhoso quando você vê a alma sendo salva, o mérito é dele, não é seu. Mas isso é maravilhoso. Jesus tira, sai da sua posição de autoridade e fala, é assim que você tem que agir. Fala de mim. Fala do que eu fiz na tua vida. Que as pessoas serão impactadas pelo que aconteceu, não só pelo que você fala que crê. Elas verão isso em você. Você está diferente. Você está diferente. Está legal ficar do seu lado. Está gostoso. O que tem que você está diferente hoje? Querido, tenho tido umas experiências com Deus muito interessantes. Ah, você virou crente? Fala, não, continua a mesma pessoa. A gente não vira. O fato de você servir a Deus não quer dizer que você virou algo. Mas é o termo popular, né? A gente entende. Mas é o momento de você falar, não, simplesmente eu entendi que nessa terra a gente nasceu e vive para servir a Ele. E o que Ele quer é nos dar uma vida boa. E dando vida boa, como é que Ele faz? É seguindo Ele. É estando com Ele. Então Jesus faz isso, Ele tira. Muitos entendem que é o talite. Era a capa que os mestres da palavra usavam. Ele abre mão disso. Sem perder a autoridade.
E ele cinge a toalha. Muitas traduções trazem que cingir é cobrir, mas na verdade cingir é apertar, é estar amarrado, estar junto. Tanto que na armadura de Efésios 6, quando fala cingiu-se da verdade e revestiu-se da couraça da justiça, 6,14. Então cingir-se da verdade é você assume a verdade como algo imprescindível e inegociável. E você caminha por ela. Então, veja bem, Jesus tira a capa, ele não está orgulhoso, ele está humilde na situação. Ele pega a toalha e amarra na cintura, ou seja, ele é a verdade. E ele é a expressão dessa verdade em carne. E ele lava, ele pega a bacia, ele não terceiriza isso para ninguém. Quando ele vai entrar em Jerusalém, ele fala assim, vai na casa de fulano de tal, pega lá o jumentinho, porque já está reservado o jumentinho é trazido e entra ali com o jumentinho. Está tudo preparado, né? Mas nesse momento não, ele pega. Sabe por quê? Porque só ele tem a água viva. Essa água da bacia nada mais é do que a palavra que lava, que liberta, que cura, que salva, que restaura, que anima, que te faz prosseguir. Essa é a água da bacia. E ele vai e faz o que só ele pode fazer, lavar os pés. Descontaminar o ser humano de todas as influências do mundo, de tudo aquilo que atrapalha ele de prosseguir. Os pés são muito bem comparados ao Evangelho. Por isso que é interessante isso, né? A água da bacia é a palavra de Deus. E lavar os pés é a salvação que ele te traz. Então, na verdade, quando Jesus lava os seus pés, não é só um ato de humildade, mas é de salvação. Veja bem, depois que Jesus está fazendo tudo isso, o que Pedro argumenta? Ele vendo tudo aquilo, ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu lavas a mim? Ele falou, não, o senhor não vai lavar nada. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Oh, meu Deus, quanto mais a gente caminha com o Senhor, já escutei isso de muitos, e é verdade, quanto mais você caminha com Deus, quanto mais você estuda a palavra, mais a palavra te desnuda e mostra que você precisa aprender mais. Isso pode demorar para alguns. Eu, até uns 15 anos atrás, eu achava que não tinha tanto pecado assim, não. Quanto mais você vai estudando a palavra, mais você vai vendo que você é pobre, cego e nu, você não sabe o que você está pensando. Isso era comigo, não falava para ninguém. Hoje eu posso falar, né? Que aí você vai vivendo um dia após o outro com Jesus, aí você vai vendo que, oh filho, como você precisa ser transformado, como eu preciso lavar essa mente com essa bacia, né? E preciso renovar você. Agora, por que isso estava acontecendo com Pedro? Porque ele estava na terra. Ele não pensava nas coisas do alto. Ele só estava 3 anos com Jesus. E assim é conosco. O lava-pés não é só um ato de humildade que deve ser exercido por nós de muitas maneiras na sociedade. Ajudando o próximo, ajudando os que necessitam, enfim. Isso das ações sociais nós já conhecemos de cor salteados. E muitas entidades fazem isso e nem professam o Senhor. São atos bons em um ser humano, que devem ser praticados, é claro. E confesso até que Deus usa essas pessoas, esses instrumentos, para o bem, para manifestar a sua benevolência. Não é verdade? Mas enfim, o que é importante aqui? Bom, ele percebendo isso, falou, bom, então, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Falta de referência, né? E Jesus falou, não, você já está lavado. Você só precisa lavar os pés. Porque o seu corpo já passou pelo batismo. O seu corpo você já aceitou. O grande segredo que Deus está colocando para nós aqui é que Provérbios 3 acontece de novo. Eu já falei várias vezes em outras reflexões.
não te estribe no teu próprio entendimento, mas antes reconhece a Deus nos seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Por onde você tem caminhado? Como você tem caminhado? Que sandálias, que calçados estão nos seus pés? São as sandálias da preparação do Evangelho da Paz? Ou não são tão autênticas assim? E é interessante que o provérbio ainda fala assim depois: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afasta-te do mal. Carlos, por que você está dizendo isso? Porque mesmo você praticando coisas boas, você está pisando no mundo o tempo todo. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Beleza, você está caminhando na direção de Jesus, mas você está na terra. Qual que é a influência que a terra está fazendo sobre você? Ah, Carlos, que é isso? Imagina, eu sirvo ao Senhor ali, eu estou fazendo tudo direitinho. Sim, eu sei, eu também estou procurando fazer. Mas sofremos ou não sofremos influência do mundo? É claro que sofremos. A gente não consegue mais abandonar o celular. A gente fica com o celular olhando para ele o dia inteiro, né? Será que alguém mandou recado? Será que tem alguém precisando de mim? Será que tem, né? Será que, opa, o que vai ter agora? Uma reunião aqui da igreja? Não, agora vai ter um evento assim. Ou do meu trabalho tem que ficar de olho. Tudo bem, não estou condenando. Eu também faço isso. Eu tenho que estar de olho no celular o tempo todo. Alguém pode me buscar para um trabalho, que eu dou assessoria. Sem problema. Mas você está recebendo essas influências. Eu preguei um tempo atrás aqui, eu confesso, não fica direto no celular. Depois daquele momento eu comecei a ficar direto no celular. Você acha que o outro não vai jogar para você, instigar você, para você, vamos ver se você cumpre mesmo o que você pregou. Aí falei, pai, o que está acontecendo? Falei, o outro está jogando e você está engolindo. Acorda. Não é que você está pisando. Na época de Jesus, sandálias. Os sapatos mais fechados, por mais fechados que fossem, não tem jeito. Havia contaminação. Não havia um serviço de esgoto bem feitinho, né? Canos por baixo. Não havia, querido. O negócio era feio. As pessoas se contaminavam. As pessoas morriam por doenças simples que hoje a sua imunidade bate e manda embora. Não havia pó. As pessoas falam do pó, não, sujeira, as feiras, os restos de animais. A contaminação pelos pés era tremenda. As pessoas morriam sem saber por quê. De 1800 para cá que as coisas começaram a melhorar. Que a medicina cresceu, né? Surgiram as medicações, as vacinas. Mas hoje em dia, quem nunca aqui pegou um bichinho de pé na fazenda? Eu peguei, com 10, 11 anos, mas deu um trabalho para tirar aquilo da unha. Chorei, meu pai falou, aguenta as pontas aí, quem mandou? Falei para você botar tênis. Estava tão gostoso ficar no riachinho andando descalço. A gente colhe o que planta. Não é assim? Você imagina na época de Jesus. Por que você acha que Jesus joga, instrui Paulo através do Espírito Santo a colocar a armadura de Deus e colocar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz como item principal lá embaixo? Não podia falar assim, capacete do Evangelho? O cara tem que mudar a mente, tem que transformar. Não, querido, o problema é o que contamina, é o mundo, as pessoas, aqueles que não servem. Você tem que se descontaminar disso. O capacete é da salvação, mas o Evangelho é o que vai te dar sustentação. Porque a coisa mais horrível que tem é um espinho de qualquer natureza no pé. É um calinho lá no dedinho. É a tampa do dedão dando aquela abridinha. Acabou a sua força. Acabou a sua destreza. Acabou a sua agilidade. É ou não é? Ei, que chute, não? Que bolhona no pé, né? Para jogar bola. Acabou. Não tem mais rentabilidade, não tem mais agilidade.
Os pés são muito importantes, eles têm que estar protegidos. E é por isso que o Senhor traz esses detalhes em seus versículos. Não é mesmo? Ele diz assim também em João 10:9, que ele é a porta. Se você entrar e passar por ele, encontrará pastagens. Mas é preciso caminhar com ele e através dele. E é através do evangelho sobre os seus pés que você caminha seguro. E é interessante também que ele traz assim: e se você tem que ter esse evangelho nos seus pés para te descontaminar do mundo, para te proteger, cumpre-se Romanos. Quando ele fala ali, Romanos 10:15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Então, eu acho que a grande ênfase que o Senhor nos dá para esse ano, prepara a tua caminhada, prepara os teus pés, porque tem muita coisa acontecendo no mundo e no país. Pode ser que muita coisa mude. E como você está preparado? E se nessa caminhada foram colocadas pedras pontudas para te machucar e te fazer parar de caminhar? Oremos ao Senhor. Pai, lava os nossos pés. Lava o nosso coração. Purifica-nos. Porque se não permitirmos que a palavra do Senhor nos lave, não temos parte com Ele. Tudo é em vão. Todo o esforço que nós temos e que é aceito por Deus, porque Deus quer que você se esforce e cumpra a sua parte, mas Ele quer que nós permitamos a mudança. Deixa eu te lavar os pés, para que você se descontamine do mundo. Mesmo estando no mundo, você prossiga comigo, e aí eu vou te fazer vencer. Aí eu vou fazer você triunfar. Não para você bater no peito e falar, eu consegui. Não, para que as pessoas perguntem a você, como você conseguiu? Eu falei, Deus me ajudou. É porque eu sirvo a Deus. É que eu temo a Ele. Se não fosse Ele, sozinho eu não conseguiria. Eu tive que fazer a minha parte. Porque a minha parte Deus não vai fazer por mim. Deus não se agrada de preguiçosos. Mas é Ele quem me habilita. É Ele quem me capacita. É Ele quem me faz triunfar para que o nome dele seja louvado através de mim, através de você. Então, observemos o lava-pés não só como ato de humildade. Oh, Jesus foi humilde. Amém, ele foi humilde, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava te protegendo. Ele estava me protegendo. É como Pedro que chegou, Jesus, o senhor não pode ir para a cruz. Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Pediu para detonar você, e eu falei, eu te intercedi perante ao Pai para que você aguentasse a tribulação. Quantas vezes talvez o inimigo também não pediu nossa alma para Deus, falando, eu vou alfinetar ele, eu vou alfinetar o que ele está fazendo, eu vou alfinetar. E Deus, em determinado momento, deve ter falado, só uma alfinetadinha de leve. E outras vezes Deus falou, não toca no meu ungido. Ele é meu. Quando eu vejo o diabo chegar adiante, pela palavra, chegar diante do altar de Deus, do trono de Deus e questionar Jó, ele foi arrogante, ele foi extremamente horrível. Ele não deveria nem ter chegado na frente do trono de Deus. Deus ele observa a atitude de todos os seres espirituais, não só dos seres humanos na terra. Ele sabe o que cada diabo faz, cada demônio faz. E para mim ele foi um arrogante, como ele sempre é. E Deus falou, ele me honra. Ah, quero ver se ele te honra. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você só não toca na alma dele. Nunca vamos entender porque Deus permitiu isso ou não. Não cabe a julgar as determinações de Deus. Deus está sempre certo. Nós nunca estaremos totalmente certos. Mas Deus sempre estará. Mesmo que você esteja na glória com Ele, ainda assim Ele estará mais certo do que você e eu. Porque Ele é perfeito em tudo.
nós teremos e vamos refletir a sua perfeição, mas nunca seremos mais do que ele. Tanto que no lava-pés mais para frente, aqui nos versículos, diz assim, que o servo não é maior que o seu senhor. Então você não vai ser maior do que Deus e nem igual a ele, mas será glorificado para representar a Deus como ele deve ser representado. Nós como súditos e Deus como Rei Supremo, como ele sempre foi e sempre será. Amém? Que o Senhor nos permita realmente ser lavados por ele, ser transformados por ele. Descontaminemos os nossos pés do mundo, porque é através deles que vem toda sorte de problemas. Quem nunca teve uma frieira no pé? Quem nunca teve um fungo? Quem nunca cortou o pé e estava sujo ali, teve que fazer um curativo, enfim. Quem nunca teve uma dor que, puxa vida, era pequenininha, mas o que ela incomodava? E Deus quer lavar as nossas feridas. Deus quer lavar as nossas dores. Deus quer renovar nosso coração. Ele quer curar, Ele quer sanar. Ele não quer que você sofra, mas haverão sofrimentos. Ele falou, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. O ânimo cabe a nós. É possível pensar diferente. É possível trocar. E se você não consegue, começa aos pouquinhos. Porque é no hábito que você muda comportamento. E se seu hábito é ruim, se seu hábito está deixando dominar o seu ego, o seu eu, então tudo aquilo que você fizer que não anima, que não volta para Deus, que não te direciona para Deus, mas só para você mesmo, ou para suas dores, ou para suas inseguranças, farão com que você continue naquela situação e piore. Mas quando você muda o hábito e você fala, não, eu vou ler mais a palavra, eu vou orar um pouco mais, eu vou fazer algo diferente, pai, eu vou começar por um livro que eu nem gosto de ler muito, que não me afeta muito, eu gosto de Isaías, eu gosto do Evangelho de João, eu vou ler Filemão, eu vou ler Abacuque, nossa, faz tempo que eu não leio Abacuque, comece por um livro diferente, vou ler Ageu, é um nome pequenininho, deve ser um livro pequenininho também, né? Você vai se surpreender com o livro de Ageu. Para nós homens, vamos ler Esther, vai. Bate no orgulho ali o tempo todo. Eu acho que Deus espera isso de nós. Que a gente, através do lavar da sua palavra, se prontifique e fale, pai, o que eu mudo aqui? Porque eu tenho feito dessa forma, é tão bom, é tão gostoso, é tão cômodo. Já dizia um grande amigo, Carlão, o corpo quer que o mundo termine em barranco, morre encostado. Transforma isso em versículo. A carne não cogita as coisas de Deus. Às vezes até no buscar a palavra, a forma como você está fazendo com que você se acomode e atrapalhe a concentração que Deus quer que você tenha. Então abre os olhos e fala assim, peraí, é assim mesmo? Eu preparei a palavra, fiquei motivado, fui embora, estudei até tarde, falei, não, você não vai. Você vai até o 11, não dá. Ah lá, filho, você já está quase estourando o tempo da pregação. Não dá para estudar tudo. Eu tenho muita coisa para falar. Vai com calma aí, para aí, depois a gente continua. Falei, amém. Deus se agrada quando a gente deixa Ele lavar os nossos pés. Os pés da nossa alma, os pés do nosso coração. E você vai viver momentos maravilhosos e tão diferentes como você pensou que nunca vivesse. Porque Deus é assim. Ele não copia nada. Ele é original. Um milagre parece igual ao outro. Parece, mas não é. Porque ele não copia. Ele é original em tudo que ele faz. Amém? Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nós te louvamos porque o Senhor, de forma amorosa, mas também de forma autoritária, como nosso Pai, o Senhor nos lava das contaminações deste mundo. Das contaminações que esta carne decaída provoca em nós. Mesmo buscando a Tua Palavra, nós vamos melhorando de dia após dia, mas precisamos ser renovados no Senhor. Precisamos ser, Pai, monitorados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos ser encontrados realmente como mordomos bons e fiéis do que o Senhor nos confia, que é a Tua Palavra. Ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a pensar diferente, a ser renovados no primeiro amor, como na escola bíblica nós fomos incentivados. A buscar realmente, Pai,
aquela alegria de sentir o teu Espírito e sentir que estamos fazendo as coisas certas através da tua palavra. E realmente estarmos desviando do mal. E realmente, como dizem Provérbios, estarmos não ficando somente no nosso entendimento, mas reconhecendo, Pai, em nossos caminhos que o Senhor quer mudar as nossas veredas. Protege os nossos pés, calça-nos com o Evangelho da paz, que nos faça caminhar somente por onde o Senhor quer que nós caminhemos, e não por aquilo que achamos correto ou achamos bom aos nossos olhos. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e te agradecemos. Amém.